Vamos começar o programa de hoje com opinião sobre o futebol do velho continente. Fala aí, Bruno Soares. Fala galera, hoje é quinta-feira, dia de futebol europeu aqui no Arena. Meu nome é Bruno Soares, do blog Futebol Europa no Instagram. Estou aqui hoje para falar sobre Pep Guardiola, que nessa temporada 2018-2019 completa 10 anos como técnico e tem uma história absurda para levar em consideração dentro desses 10 anos de história, e a gente ainda não sabe o quanto que ele vai conseguir ganhar. Em 2008-2009, que foi a primeira temporada do Guardiola como treinador, ele assumiu o Barcelona numa situação delicada, né, que é a saída do Ronaldinho Gaúcho, a saída do Deco, a saída do Frank Rijkaard. Foram peças que saíram daquele time ali, depois de uma história conquistada, conseguiram colocar o Barcelona de volta entre os gigantes do futebol mundial. E a partir dali o Guardiola revolucionou o que é treinar um time de futebol. Conseguiu trazer uma forma diferente de tratar o que a gente chama de técnica e tática. Ele aliou isso de uma forma muito impressionante, trazendo a revolução no quesito toque de bola, no quesito posse de bola e principalmente na composição dos espaços dentro do campo. Guardiola é considerado um dos melhores treinadores da história, não só por todas as conquistas que tem, hoje já tem 24 títulos, ou seja, é muito mais do que muitos jogadores juntos conseguem ganhar dentro de toda a sua carreira, né? Então ele sozinho como treinador já conseguiu 24 títulos, entre os grandes da Europa inclusive. Dá o exemplo de José Mourinho, que é o segundo colocado, entre os atuais grandes treinadores da Europa, Guardiola é o mais vitorioso, tem 24 troféus contra 13 do Mourinho, que é o segundo. Então é muita diferença. Ele conseguiu revolucionar o futebol de uma forma que é relembrada todos os anos. E a grande característica do Guardiola é conseguir extrair o melhor de cada jogador. A gente vê nesse decorrer desses 10 anos de história que o Guardiola tem no futebol europeu, que ele consegue extrair de jogadores que não são tão brilhantes, não são gênios, mas consegue fazer com que eles joguem de uma forma tão eficaz, que eles, como dizem por aí, acabam aprendendo a jogar futebol. Eu posso dar um exemplo de um dos treinados pelo Guardiola, que foi o jogador brasileiro Douglas Costa. Ele falou o seguinte, que quando o Guardiola chegou no clube, ele perguntou a ele: você quer aprender a jogar futebol? Então tá pronto para aprender a jogar futebol? Porque ele sabia que poderia extrair muito mais do Douglas Costa, que era jogador do Shakhtar, na época chegou ao Bayern de Munique a pedido do treinador, e então o Douglas Costa virou o que virou dentro do futebol mundial. E claro que tudo isso que o Guardiola conseguiu vai ser sempre relembrado, ele que inclusive agora pelo Manchester City fez história na Premier League, a primeira equipe a conseguir ser campeã da Premier League com 100 pontos no campeonato de pontos corridos na Liga Inglesa. E então foram marcas, histórias que ele criou durante sua passagem nos clubes e que ficaram eternizadas para sempre. E principalmente na época do Barcelona, o fato de outros treinadores tentarem não só imitá-los, né, se inspirar no Guardiola, mas também achar fórmulas para combater aquele Barcelona que vinha ganhando tudo. Então, meu registro de hoje aqui no Arena são 10 anos de uma carreira brilhante do Guardiola, já com 24 títulos, e a gente não sabe onde ele vai parar ainda com esses anos que vem pela frente, sempre se renovando, sempre tentando trazer uma forma diferente de enxergar o jogo, e ele vem sempre conseguindo. Foi uma das inspirações de grandes treinadores na Copa do Mundo da Rússia em 2018. Então, até a próxima quinta-feira com mais um pouquinho do futebol europeu, e meu registro hoje foi Pep Guardiola. Abraço para vocês e até mais. Já no Mutange, ontem foi dia de 2 jogadores destaques do CSA falarem na coletiva, o volante Pio e o meia Daniel Costa. Acompanhe agora na reportagem do Adson Correia. O CSA vai enfrentar o Boa Esporte no sábado à noite, em Minas Gerais, possivelmente com 6 desfalques. Os jogadores Boquita, Taibson, Hugo e Berola estão no departamento médico. O Cabral se machucou no treino passado e até o momento não sabe se vai ser escalado. Já Leandro e Rafinha estão suspensos. Pio falou sobre o jogo contra o Boa Esporte. O gramado de Varginha pode dificultar a partida. O gramado é totalmente diferente do Rei Pelé, lá é uma grama mais fofa, mais pesada. Nós temos que procurar ficar com a bola no pé, para que a gente não venha cansar correndo atrás do adversário, porque eles são muito fortes lá dentro do domínio deles. Então a gente tem que impor o nosso ritmo em busca desse objetivo. Mesmo o Boa Esporte estando na lanterna da competição, é preciso ter muito cuidado porque os jogadores são rápidos, segundo Daniel Costa. A equipe que eles têm não condiz com a pontuação, né? Uma equipe rápida, principalmente jogando lá, eles têm conseguido fazer bons jogos, então nós não podemos achar que nós vamos lá, vai ganhar de qualquer jeito, que vai ser um jogo fácil, porque senão a gente pode se complicar. Daniel teve que dividir o posto de batedor com o recém-chegado Pio. Os dois
gostam de finalizar em busca do gol. Nós temos conversado, né? O Pio ele gosta de bater mais de fora de longa distância, né? É a característica dele. E ali no jogo saiu uma próxima, mas ela estava um pouco mais aberta. E ele também tem essa facilidade, né, de bater de 3 dedos. Então nós temos assim conversado e tanto eu como ele, a gente tem total liberdade de pegar e bater. Então sempre ali na hora do jogo a gente vê a melhor colocação e o que for bater, procurar executar da melhor maneira. É um dom que Deus me deu, né? Creio que se Ele não tivesse dado esse dom e eu não tivesse aprimorado, nada serviria, né? Porque a cada dia eu tenho que aprimorar. Não é porque eu sei bater na bola que eu vou acertar a qualquer momento, a toda hora. Então, eu procuro sempre aprimorar os meus chutes de média e longa distância, minhas cobranças de falta, minhas penalidades também, eu tenho que estar aprimorando, né? Porque a cada jogo aí pode surgir uma oportunidade e eu estarei à disposição para ajudar a minha equipe. Os jogadores continuam empenhados para conquistar os 45 pontos da competição. Agora vai ser necessário mais 2 vitórias para o CSA garantir a vaga na Série B do ano que vem. Agora manter, né, esse ritmo, que a expectativa está grande em cima da gente, então a gente espera poder manter para que a gente consiga aí os objetivos. Os jogadores estão na expectativa da Série A, mas é preciso ter pés no chão. Toda a equipe que entra nessa competição quer estar sempre em primeiro, né? O Fortaleza hoje é o líder, né? Está com 6 pontos aí à frente da gente, mas nós não desistimos, né? Em busca da liderança. Mas é como eu falei, a gente não tem que pensar no Fortaleza, temos que pensar em nós, né? Jogo após jogo. Temos que pensar agora no Boa, fazer um grande jogo, né? E alcançar os 3 pontos. Depois a gente vai pensar jogo após jogo, vem o Londrina, depois vem o Figueirense e assim o Vila Nova. Então temos que pensar um degrau a degrau. E quem está aqui ao meu lado é o comentarista Emerson Júnior. Boa tarde, Emerson. O pessoal está falando em manter o pé no chão e não falar em acesso ainda. 40 pontos, Emerson. Faltam 5, né? Faltam 5. Olha, boa tarde, Rafa. Um abraço para você, para os amigos de casa. Tanto a diretoria do CSA, o treinador esteve aqui essa semana, os jogadores não mudam esse discurso. De certa forma está certo, apesar que é improvável que você vai ter... Quantos jogos o CSA ainda tem? 15 jogos? 14, 15 jogos para conquistar 5 pontos só. Não né? é possível. Agora, por mais que você não fale, você demonstra em ações, né? Por exemplo, o CSA, quando perdeu a final do campeonato, o primeiro jogo da final, Sim. contratou um palestrante muito conhecido lá na Europa, em Portugal, Paulo de Vilhena, e ele fez um trabalho motivacional, o CSA ganhou o título. E trouxeram já o rapaz ontem, né? Inclusive, não houve publicidade, e a diretoria do CSA está certa, e ele fez uma palestra de novo, naqueles mesmos moldes que fez na final do campeonato estadual, para todo o elenco, inclusive os jogadores que nem vão viajar participaram também. Mas não é uma palestra para técnica. conquistar os 45 pontos já. Não, né? disse que foi o ponto... Não, isso aí já é visando, né? Não é possível. Nossa, não é possível para conquistar 5 pontos. né? Agora, o fato de você não externar, acho que até tá certo. Tem jogos Sim, 45, vai que ganha sábado, aí faz o jogo da permanência contra o Criciúma, contra o Londrina, né? Na próxima terça-feira, e aí depois você trabalha a questão do acesso. O pessoal está falando em 45 pontos, mas o Pio estava falando de liderança ali, de pegar o Fortaleza. É possível? É possível, inclusive a Conquistar o diferença título? hoje são de 6 pontos, né? E pela sequência que o CSA vai ter, permite muito. A gente discutiu muito isso aqui ontem no programa, o CSA vai pegar agora a melhor sequência que ele teve no jogo de ida. Não significa dizer que vai fazer a mesma coisa, né? Até porque teve um jogo de ida extraordinário. Mas se faz o dever de casa, né? Inclusive vencendo as partidas que ele vai ter dentro de casa e pontuando fora, o CSA é muito favorito para garantir esse acesso. Mas como a diretoria está fazendo isso, os jogadores também, vamos trabalhar com essa questão da permanência quando atingir os 45. A gente faz mais detalhadamente essa questão do cronograma e o que o CSA precisa fazer para subir de divisão. Agora vamos falar de problemas para essa partida contra o Boa Esporte. Separei aqui na minha colinha 9 jogadores suspensos. Walter, Neto Berola, Boquita, Hugo Cabral, Lucas Frigeri, Taiberson e Pingo. Esses são os lesionados. E os suspensos, Leandro Souza e Rafinha. Preocupa, Emerson? Olha, você deve considerar aí os 2 suspensos, que é o Leandro Souza e o Rafinha, são titulares absolutos. Aliás, o Leandro vem fazendo baita no campeonato. Sim, E verdade. dos lesionados, o Lucas Frigeri, né? E tem o outro, Neto Berola. e o Neto Berola, né? Porque os outros jogadores, né? São jogadores para compor elenco, a realidade é essa. Inclusive, esses jogadores que estão entregues ao departamento médico, o Cabral estava sentindo uma dor na região do rim, não treinou essa semana, mas eu tive a informação que ele já está recuperado, e aí, mas não viajou porque não treinou. O Taiberson não, disse que se voltou a sentir, é o mesmo problema, vai passar mais de um mês fora. O
o outro jogador. O Cabral, Tyberson, Pingo. Não, o Pingo já desde que Boquita. já estava entregue. O Boquita não vem sendo aproveitado há muito tempo. Né? Isso aí é por opção técnica. E o Walter, será que é por causa dessa imagem aí que ele não Agora vai o ao campo? Walter, né? O gordinho, aliás, o outro jogador, antes de botar a imagem do Walter, é o Neto Berola, né? Sim, Que Berola. preocupa se for a mesma contusão que ele teve, que passou um tempão fora. Torcer para que não seja isso. Agora, eu vi essa imagem, viu? Coloca a imagem pro pessoal de casa E o ver. Walter, você lembra, eu vi falando aqui no programa, né? Então, o Walter tá mais gordo do que quando voltou. E essa imagem mostra muito claramente isso. Agora tem um grande detalhe, o CSA quando contratou sabia que o jogador era nesse naipe, né? Não foi propaganda enganosa, até porque quando ele veio para cá ele estava em declínio na carreira e passava por um problema muito semelhante, né, dessa situação de peso aí no Paysandu. Só que o jogador, ele tá obeso, mãe. O cara tá obeso. E teve um jogo aqui, que ele já estava entregue ao departamento médico, aí sai, problema no joelho, aí voltou. Aí os caras, não vai voltar, não vai pegar relação porque ele voltou a sentir. Aí eu fui checar com o departamento de futebol do CSA, mesmo que ele não tivesse sentido, ele ia passar mais uns 30 dias fora para perder peso, que ele já tinha recuperado, para só voltar a ter condição do jogo. Então, partindo desse princípio, já que ele estava correndo no campo, ele está fazendo transição. Se ele não sentir mais o joelho, volta para o grupo na representação de segunda-feira. Então, se ele volta na representação de segunda-feira, você vai botar 30 dias de novo para ele perder peso. Aí você vai contar com o cara só para os últimos 12 meses. O CSA não leva sorte contratando medalhão. O Walter pouco colaborou até agora e é um jogador, e aí, se é culpa dele ou não, são outros 500. Contrataram porque quis, que sabia que ele faz isso. Sim. Mas é um jogador que não tem um mínimo de compromisso, né, com o clube que ele está atuando e nem com a carreira. Porque o cara é atleta, é jogador de futebol. E chega num corpo desse, meu irmão, o cara tá mais gordo que você, Rafa. Que é isso, Emerson? Eu nem sou tão gordo assim, cara. Só com 100 quilos. Não é Gordo, possível. para jogar futebol você não joga. Ele não tem condições de competir, né, pelo peso que ele tem. Você não vai colocar o cara em campo, virar um cone, para esperar que um devaneio, que a bola cada para ele consiga fazer um toque, fazer um gol. Não é assim que funciona. Você precisa ter um mínimo de condições de competir. E pelo peso que ele tem, ele não tem condições não, meu irmão. Vamos ver agora nossa enquete no @tv.verde oficial. O CSA vai enfrentar o Boa Esporte com 9 desfalques. O pessoal, 55, está dizendo que vai preocupar. E aí, Emerson? 55% está dizendo que vai preocupar. É preocupante mesmo, olha, porque o CSA fica sem peça de reposição para o segundo tempo, né, Emerson? Também. Agora preocupa principalmente na zaga, porque você não tem o Leandro Souza. E você vai jogar com o Matheus, que vem dando conta do recado, mas vai jogar com o Roger, que só agrada o técnico Marcelo Cabo, mas até quando ele entra, até acho que ele não compromete muito. Mas ele não tem cara de zagueiro, pô. Eu não gosto muito, não. Um jogador Não passa confiança, não. Não passa, mas vai jogar o Roger porque não dá para jogar dois canhotos, essa é a explicação.